Gratidão. E aqui vamos falar um pouco sobre relacionamentos, né? O que muda, né? O que a gente acha que muda em termos de relacionamentos nessa nova era, né? Nossa nova linha do tempo. Para a gente entender, né? Relacionamentos, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona, né? Com familiares, amigos, relacionamentos afetivos, relacionamentos com a natureza, com os animais. A gente está o tempo todo se relacionando, o tempo todo. Né? Então, estamos conectados ou estamos desconectados? Esse é o fator principal dos relacionamentos. Para que o relacionamento funcione, para que as relações, de uma forma geral, progridam, para que elas possam prosperar, né? A prosperidade ela está relacionada diretamente aos relacionamentos, a forma como nos relacionamos com o todo. Então, com o todo significa com todas as pessoas. Então, o que Jesus trouxe de ensinamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, quem que é esse próximo? Quem é? Né? Então, o próximo é sempre aquele que está mais próximo. Não necessariamente tem que ter vínculo de sangue, tem que ser parente, tem que ser conhecido, tem que ser bonito, tem que ser feio, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tudo isso são padrões mentais, né? São crenças, são percepções da mente. Então, para que a gente possa amar o próximo, nós temos que ampliar, expandir a consciência para um nível mais amplo, para entender que o outro não é o outro, né? Ele é você, é parte de você, é parte do todo. Então, como é que a gente faz para mudar isso, né? Como é que a gente vai se relacionar com o outro se não estamos nos relacionando com nós mesmos corretamente? Então, qual que é o nosso relacionamento com nós mesmos? Então, tudo começa no amor próprio, tudo começa no alto amor. Começa de que por que eu estou buscando evoluir? Por que eu estou buscando autoconhecimento? Por que eu estou buscando essas coisas? Por que eu quero melhorar? Porque eu quero melhorar a mim mesmo, porque eu quero saber como isso, né, o que isso me foi colocado, qual que é a função disso. Então aí você entende que a função disso é Deus te deu essa vida para você viver. Só que essa vida, ela pode ser vivida em vários níveis, então ela não tem nem começo e nem fim. Porque a consciência é eterna. A evolução da consciência, a evolução dessa consciência universal, ela vai experimentar, você vai, né, pode estar nesse avatar, pode estar em outro, pode estar em outro, pode estar em... Você pode fazer N vivências da consciência em N avatares ao longo de N vidas, ao longo de N linhas do tempo que você vai fazer de acordo ao seu plano interno. O que é o plano interno? Né? Não é uma coisa sacramentada que diz você só pode fazer isso ou só pode fazer aquilo. São experiências que a própria alma escolhe, porque a partir daquela ela vai expandir o seu mundo. Então, muitas vezes você está num relacionamento que não funciona, né? Então, falando por experiência própria, não funciona. Caramba, você tenta por aqui, não dá. Vai por lá, não dá. Vai por outro, não dá. Não funciona. Por quê? Porque eu estou colocando a minha energia para o lado de fora. Eu estou querendo que o relacionamento mude, mas eu não mudei. Então, como é que aquilo vai mudar? Não vai mudar, porque eu estou fazendo força, colocando a minha energia, querendo que o outro seja do jeito que eu quero. Porque eu quero aquilo que eu quero que o outro seja assim. Então nunca vai funcionar. Por isso que vem o quê? O autoconhecimento. Então toda circunstância, todo relacionamento é uma oportunidade de crescimento. Então use aquela energia. Então essa foi a instrução superior, né, que eu recebi, como um trampolim para você progredir. Então é a mesma energia. Então ao invés de você colocar ela para fora e ficar, não, eu quero que seja assim, quero que seja dando ordens, você vai se voltar para dentro e vai dar uma ordem, um comando interno
perguntando o que eu sou, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar. Então você vai começar a fazer o seu próprio processo interno, porque daí vem o reflexo externo. Então quando a gente entende que a realidade não existe a realidade externa, eu não posso ir lá mudar nada, eu tenho que mudar a mim mesmo, eu faço isso e não saio correndo para ver se mudou lá fora. Esse é o erro das pessoas, né? Então eu começo a mudar internamente e já quero um relacionamento perfeito, porque eu já mudei. Então esse é a arrogância, né? Do ego que fala assim, eu já fiz. E ele fez 2% dos 100 que tem que fazer, ele fez 2. E já quer resultado. Então não funciona. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir fazendo. Mas esse fazendo, gente, é a nossa vida. É a nossa vida. Então a gente está colocando energia, não é um sacrifício, né? Pela lei do sacrifício, é um sacrifício positivo. Que é um sacrifício positivo. Que nós estamos contribuindo com a nossa vida. O que a gente está fazendo não está indo contra nós. Então, está ajudando a nós mesmos e, consequentemente, aos outros. Porque o que um ser faz está mudando, né? Um ser como Jesus, que chegou aqui, fez o processo inteiro, se tornou um mestre ascenso. Hoje é Sananda, consciências cósmicas conectadas gigantescas, né? Não é só ele, um mundo de consciência. Como é que ele fez isso? Ele passou pelo processo de se voltar para dentro, de se unir ao Pai, que falou, eu sozinho não posso, e vou fazer isso. Como é que foi, o que aconteceu com as relações? As relações. Muitos seres desapareceram do seu cenário. Por quê? Porque não podiam compreender o que aconteceu. Né? Então ele voltou num corpo ressuscitado. Como é que funciona isso? O que é esse corpo ressuscitado? Quem é esse ser? É outro? É outro. É outro, gente. Esse é o ponto. A gente tem que entender que é outro. Então, a partir do momento em que nós começamos a nos transformar, não somos mais aquele ser. Se não somos mais aquele ser, não podemos mais viver aquela vida que a gente vivia. Não pode viver mais, gente. Não pode. Porque como é que você vai viver a mesma vida? Então, para que você está se transformando? Para que você tem autoconhecimento? Para que você está se conectando com irmãos, etc? Por que você está descobrindo coisas? Para que você possa viver outra história. Outra história. Então, o que acontece? A pessoa quer o relacionamento. Mas você vai... Que relacionamento que você quer? Aquele que você vivia. Aí, quando você dá uma espiada para trás, se você não está ainda no seu... imbuída do seu estado de consciência, da mudança que você realmente está fazendo e que você quer, porque assumiu o comando, a mudança é lenta. Então, se ela é lenta e você vai olhar para aquele relacionamento que você teve lá atrás, você está atrapalhando energeticamente, vibracionalmente o processo. Porque você tá com saudade daquilo que você vivia. Então você está dando as costas. Para quem? Para Deus. Por quê? Porque Deus encerrou uma fase, porque Ele tem outra para você. E lá a pessoa fala assim, mas e aí? Vai ter ou não vai ter alguém? Como é que vai ser? Não temos que criar expectativas. Não temos que criar expectativas. Porque é uma nova vida. Então, se naquela vida anterior, a pessoa escolheu ter uma família, ela viveu aqui, esgotou. O que é esgotar? Esgotar é, ela tem filhos, ela fez isso, ela entendeu como se relacionar com os filhos, ela está fazendo um aprendizado gigantesco com aquilo, gigantesco, porque aquilo é necessário para a alma dela. Para outra pessoa, ela nessa vida não escolheu ter família nem filhos. Por quê? Porque para essa vida da pessoa, isso não é o ponto mais importante. Ela tem outras coisas que ela vai ter que aprender. Para outra, é necessário se unir, né? Dois seres se unirem, o que a gente chama aqui no mundo, né? Nosso casamento, né? A união,
que não tem nada a ver com essas coisas se assina papel, não assina papel. Não é nada disso, gente. Isso tudo são padrões criados pelo ser humano. Estamos falando de união. Dois seres que se unem por um propósito maior, eles não precisam assinar nada. Assinar o quê? Não quer dizer que eles não tenham se comprometido, em algum momento eles se comprometeram de viver isso aqui. Isso é diferente de a gente chegar aqui e falar um papel está definindo a nossa vida. Isso não define nada, isso é uma crença da terceira dimensão de que o casamento é eterno, né? Até que a morte separa essas coisas. Então tudo isso são padrões mentais, são padrões humanos. O padrão divino é o quê? Ele une aqueles que entram em ressonância para um propósito evolutivo. Para um propósito evolutivo para quem? Para eles mesmos. Então, aquele casal, por exemplo, você vê casais que são perfeitos. Por quê? Porque o yin e yang é tudo perfeito, porque todas as energias se unem e se alinham e criam como se fosse um terceiro, que é a união dos dois. Mas isso não acontece, não é porque a gente escolhe em termos de ego. A gente escolhe em termos de alma, porque a nossa alma, quando escolhe isso, é inevitável. Porque a alma falou, não, isso é inevitável. Isso tem que acontecer. Mas se a gente fica, não, com padrões do histórico passado, da vida passada, não estamos falando da vida passada em termos de outra encarnação, da vida passada dentro dessa vida, dentro dessa mesma vida. Isso é que é fantástico. Aí cai a ficha, porque dentro dessa vida a gente tem vários momentos de linha do tempo. Então tem pessoas que você vive uma experiência humana, mas aí você descobriu sua origem, descobriu um monte de coisas e começa a viver um outro nível, uma outra linha do tempo. Isso significa que você vai começar a construir ou manifestar uma outra história, porque você está em outra linha do tempo. Senão, o que faria sentido? Nós estamos na quinta dimensão e vamos continuar vivendo daquele jeito. E vamos continuar buscando aqueles relacionamentos pegajosos, dependentes, relacionamentos que não levam ao progresso espiritual, material, espiritual, entendendo que está tudo junto, né? O espírito sobre a matéria, a abundância, relacionamento feliz. Não tem que ter dor. Isso é um padrão negativo de terceira dimensão que as pessoas acreditam que precisam se bater para se amar. Não existe isso. Isso é uma contradição com o espírito. O espírito é a perfeição, é a alegria, é a felicidade, é a união. Então, se o ser se une com o outro, ele não pode ter um objetivo e o outro ter outro. Não existe. Eu vou me unir com esse porque eu quero essas coisas. E o outro quer outras coisas. Não existe, porque a união é interna, a união de alma. Então, para que isso se dê, o ser tem que se desapegar completamente do histórico passado. Porque se ele tem um relacionamento que não deu certo, ele não curou aquilo, não trabalhou essas energias, não limpou essas energias, ele continua carregando essa mala. Aquilo que a gente fala, cestinha, né? Aquela cestinha continua colocando coisinhas lá e carregando sem perceber. E tá vindo quem? Outro relacionamento igual. Por quê? Porque na cesta tem um padrão energético que vai vir outro com aquela mesma personalidade, com aquelas mesmas coisas. Então a limpeza da nossa vibração passa pela limpeza dos nossos padrões energéticos de relacionamentos, não só afetivos, de qualquer tipo. Então, quando a gente criancinha, a gente tem que perceber qual era o principal padrão comportamental que a gente tinha em relação às pessoas. Como a gente se relacionava com os amiguinhos, os familiares, como é que era? Então a gente tem um padrão determinante. Depois foram enfiando coisas na nossa cabeça e padrões foram tentando, né, colocar no nosso sistema coisas que não são do nosso comportamento. E aí que no momento que a gente entra nesse alinhamento interno, nesse despertar, nesse movimento de autoconhecimento, a gente percebe, isso aqui não é meu,
Não é, joga fora. Ah, é, claro. Se não é teu, o que você está fazendo com isso? Está carregando a sua cesta pesada para quê? Então aí acontece a percepção da mudança de linha do tempo. Porque se aquilo não é meu, eu vou tirando, vou limpando, vou transmutando, vou modificando, eu vou ficando com um espaço necessário para ser preenchido com a linha do tempo dos novos padrões de comportamento que estão mais em linha com aqueles que você tinha lá atrás, de criancinha, e que as pessoas falavam, por que você é tão quieta? Fala, por que você é quieta? Por que você é observadora? Problema meu, né? Mas, quando criancinhas, as pessoas achavam que estar quieta era um problema. E não era, né? Por quê? Porque a criancinha quieta não significa que ela não está falando porque ela tem algum problema, né? Então, esses mecanismos de tentar fazer com que a criança seja o que a sociedade quer que seja, porque existe um padrão de comportamento, deturpou todo o processo evolutivo. Por quê? Porque nunca foi voltado para a evolução, né? Foi voltado para empacotar as pessoas em padrões e colocarem elas para terem relacionamentos todos daquele jeito. Eu me uno com o outro só por questões físicas, né? Então a questão espiritual foi colocada de lado. Então você fica se relacionando a partir do ego com o ego, vai chegar uma hora que vai ter conflito, vai ter choque. Por quê? Porque não tem como, né? Não tem. Você tem gosta de uma coisa, o outro gosta de outra, e vai chegar um momento que isso não tem profundidade, não tem objetivo maior, não tem sustentação. Então, uma nova linha do tempo, não para relacionamentos entre os seres, ela vai priorizar o mundo interno, ela vai priorizar a necessidade da alma. Então, a alma profunda, ela não vai buscar um relacionamento de superfície. Não tem como, porque não entra em ressonância. A frequência de um é infinitamente diferente da do outro. Então, um quer ficar lá de papo pro ar e a outra está questionando, né, falando de encontros extraterrestres. São mundos diferentes. Então, frequências diferentes, mundos diferentes. Mas o que a gente tem que entender é que se sairmos dessa linha do tempo, tocamos em algum... Não importa se a gente está vivendo 100% a percepção da consciência de quinta dimensão, mas tocou isso, está acionando a linha do tempo de uma outra história. Então a gente não tem como saber, falar assim, não, mas agora, será que vai ter algum relacionamento? Né? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que tem alguma experiência de relacionamento de alma, sendo que eu falei sempre isso na minha vida? Será? Não temos que criar expectativa, mas o que vai ser um relacionamento desse não tem nada a ver com aquele superficial vivido tridimensionalmente, uma versão de si mesmo onde não se tinha consciência do todo, não se tinha recuperado a memória de que todos são Deus, né? Em ação. Então, quando isso acontece, essa expansão acontece, muda a nossa realidade. Então, as nossas vivências, a gente tem que estar muito claro que não é, eu vou agora uma nova versão, que agora já virou moda, né? Então já estão falando, não, agora é uma nova versão de mim mesmo, né? Agora estou numa nova versão. Tá, que versão é essa? Né? É a versão que você não sapateava, agora sapateia. Que versão? Né? Então não é uma brincadeira, né? Obviamente que a gente tem que ter o humor, né, para levar isso, mas não é uma brincadeira no sentido consciencial. Ou seja, da autorresponsabilidade que isso implica, porque se você veio para determinada missão, determinada tarefa, isso vai ter que ser manifestado através de você. Então, você vai compreender essa sua nova versão a partir do momento que você começa a fazer o seu processo interno e ela vai se projetar na matéria, na vida. Então, você vai estar construindo uma nova história e dentro dessa história vai acontecer de você encontrar outras pessoas
Então, por isso que fala, não, mas sumiram aquelas pessoas. Claro, sumiram. Por quê? Se você continua, como é que você vai carregar as pessoas que não estão em alinhamento com você? Não, o todo se encarrega de fazer a seleção. Então ele fala, esses daqui não, mas eu vou colocar esses outros. Então se você fica preso, esses daqui saíram, aquilo não deu, você está olhando para lá e não está abrindo o espaço do que está vindo daqui. Porque o que está vindo são outras relações. São aquelas que estão em convergência, em coerência com quem você está se transformando. Então, a sua nova versão não é simplesmente você mudou de roupa, mudou de... Não é nada disso. É uma mudança, acontece uma mudança, mas é uma mudança muito mais ampla do que isso. Por quê? Porque você vai construir, você está num nível de consciência da fonte. Se você está coligado à fonte, você pode manifestar um ser que vai viver com você? Pode. Pode, gente. Pode. Simplesmente pode. Mas não que você vai forçar, porque não é o seu ego que vai trazer esse ser. É a sua alma. Então a sua alma pode estar coligada já no plano sutil, né? Nos outros planos, isso já está preparado. Por quê? Porque isso é necessário para aquela pessoa viver. Ela tem que viver. É como falar assim, porque como é que a gente vai renunciar a uma situação que a gente não viveu? Né? Isso eu escutei dos ensinamentos de Osho, né? Como é que eu vou renunciar um relacionamento, uau, né? Um relacionamento afetivo sensacional se eu nunca vivi aquilo? Né? Então você fala, por que eu tenho que renunciar? Eu quero experienciar. Então isso, dentro da realidade da vida humana, é muito importante. Por quê? Porque na vida humana, não dizendo que todos têm que vivenciar isso, né? Mas a vida humana, pelo fato do ser humano ter o ponto mais frágil, são os relacionamentos, ou seja, o ser humano começou a se unir com o outro por questões materiais, por questões psicológicas, por questões de todo tipo, menos pelo amor de Deus. Então, quando fala tudo aquilo, né, o amor que está te unindo um ao outro e tal, é uma fração de segundos no casamento, né? Que a pessoa chora um pouco e tal, e depois vai para a guerra e o casamento vira uma tortura. Por quê? Porque não está imbuído da energia crística, aquele relacionamento. Ele foi abençoado por quem? De fora para dentro. Alguém disse, está tudo bem, vocês podem ir, podem se vir. Mas o ser humano não tinha consciência do que significa se unir a alguém de fato. Né? O que significa se unir a alguém? O que é o outro? Então, tudo que você fizer para você, você está fazendo para o outro. E vice-versa. Então, esse movimento energético, né? Ou seja, o ser humano, não falando de maneira geral, né, gente, mas de 8 bilhões de pessoas, quantos relacionamentos a gente percebe que estão unidos por um bem maior e que funcionam, e quantos a cada dia falam, não, agora foi para um lado, outro foi para o outro, por conta dessa energia, por conta de que a energia crística, ela une a energia do amor condicionado, separa. Porque o amor tem que ser incondicional. Eu não estou com alguém porque tem isso, porque se não tiver aquilo, se não tiver aquilo. É incondicional. Então vocês vão trabalhar toda e qualquer circunstância para evoluir, para crescerem. Então essa mudança nos relacionamentos para uma nova era é muito forte. Então o relacionamento humano afetivo passa por uma transformação crucial, profunda. Por quê? Porque a grande maioria se une porque, eu tenho 5 empresas, tem 2, então vamos ficar com 7. Você tem não sei o quê, eu também quero. Você tem... Sempre voltado para a materialidade. E nunca para a espiritualidade, através dela, a materialidade. Então, sempre a prioridade foi o quanto nós vamos ter, quanto que nós vamos ter. Você vai ter 10 filhos, 50 filhos, sempre o movimento de para fora. Eu vou colocando coisas para fora. E nunca o movimento interno de perceber por que nós estamos fazendo isso.
Então, a relação de uma era antiga, individualista, egoísta, muda completamente para uma era agora, que é a era de Aquário, que é a era da união, da colaboração. Então, ela vai passar diretamente pelos nossos relacionamentos de todo tipo. E aí a gente tem que revisar, revisitar qual é o nosso verdadeiro padrão lá de criancinha quando a gente chegou. A gente não tinha nada disso, né? A gente brincava com uma criancinha, brincava com outra, não tinha nada disso. Ao longo do caminho, os padrões foram sendo produzidos por uma sociedade que deturpou as relações, e agora a gente passa pelo momento de finalizar, porque é o momento de finalizar um ciclo para começar outro. Então esse momento é o momento de a gente parar e falar assim, não, isso aqui já não serve mais. Não tem nada a ver comigo, entendi. Se eu estou numa nova linha do tempo, é outra história que eu vou contar. Que é como chama aqui, né? Outra narrativa. É outra. Eu vou contar, eu vou viver outra história em todos os meus relacionamentos. Porque eu estou descobrindo muito mais. Sem a energia crística, sem a energia desperta do nosso coração, a gente não vai se relacionar com o outro com a nossa mente, né? Mas se relacionar de coração, a gente vai encontrar as relações corretas. Elas vão vir até nós. Por quê? Porque nós estamos no caminho da nova linha do tempo que acionamos. Então a gente não tem mais aquela história antiga. Então a gente tem que entender que não carregamos a mesma história e não temos que ficar na mesma história. Porque se mudamos, se a cada momento a gente está mudando, a gente está escrevendo outra história. E os relacionamentos vão ser diferentes. Então, completamente diferente é um relacionamento evolutivo. O que as pessoas conversam? Como é que elas se comportam? O que elas fazem? Então, é aí que a gente tem que colocar a nossa atenção, para a gente ir descobrindo como é que é essa vida. Não é uma vida que a gente espera, é uma vida que a gente manifesta. Não é uma vida que a gente espera alguém para ser feliz. É uma vida onde a gente é feliz e de repente encontra alguém. Então é bem diferente. A gente está no agora, por isso o estado de presença, tudo isso, para que a gente manifeste essa vida, que a gente cocrie essa vida, que a gente está cocriando o tempo inteiro. Então eu estou falando, eu estou numa nova vida. Como é essa nova vida? Eu permito, né? Então pratique os decretos, eu me permito ser feliz. Eu me permito ser feliz. Você vai entrando nessa vibração da nova linha do tempo. Que não é a gente falar, eu me permito ser feliz se... né? Eu me permito ser feliz? Não, eu sou feliz. Eu sou alegre, eu me permito ser feliz. Aí você vai abrindo esse movimento energético. O que tem de felicidade? O que tem de experiências que eu sou feliz? São milhares de experiências que você pode fazer onde você é feliz. Se você é feliz, você não vai atrair, trazer, né? Atrair não é bem a palavra correta, é manifestar, né? Uma pessoa infeliz. Para você colocar ali e ficar lutando dia e noite. Por quê? Porque não existe no teu padrão vibratório. Então a gente tem que ter em mente que a limpeza vibratória do planeta inteiro, ela está acontecendo justamente por isso. Por quê? Porque Deus, a fonte, colocou a gente aqui para ser feliz, para a gente manifestar a nossa felicidade. Senão, como é que a gente vai criar? A gente não cria nada. Você vai criar o que se você está olhando, revisitando memórias do passado? Nada, a não ser que você possa acionar como âncora uma memória que foi positiva. Ou você também, né, como a gente faz, um ponto importante que a gente trabalha também nessa visão quântica, etc., é revisitar, se tiver que revisitar, e você reescreve. E você mudou o passado inteiro. Porque aquilo foi positivo. Eu usei aquilo de maneira positiva, senão não teria chegado nisso. Então a pessoa fala, não, mas será? Você não está acessando uma nova linha do tempo. Você está acessando novos conhecimentos. Por quê? Porque você fez um processo para chegar nisso. Porque você tem uma energia positiva que está te movendo para isso.
senão não chegaríamos. A gente nunca chega. A gente nunca vai chegar numa situação que não fomos nós mesmos que criamos. Então, se eu estou conhecendo isso, se você está acessando, você fala, meu Deus, estou participando de uma meditação, estou fazendo não sei. Tudo isso está acontecendo por quê? Porque você mesma buscou, está construindo isso. Isso, na nova era, é a manifestação da consciência cósmica. Então, a nossa nova era é a manifestação da consciência maior. Então, se a gente está nisso, em algum nível, as relações vão ser outras. E a gente não pode criar expectativa. Então, esse é o principal ensinamento. Por quê? Por que a gente não pode criar expectativa? Porque nós estamos sendo guiados, porque nós não assumimos, nós não entregamos o comando para o nosso eu maior, eu superior. Então, é o eu superior que nos guia, nós entendemos que temos que sair da frente para não trazer mais relacionamento que não tem nada a ver. Então, a gente sai da frente e permite que o eu superior faça o trabalho. E o eu superior tem caminhos que a gente não sabe. Como é que a gente vai saber? Não, mas eu quero, tá, mas o eu superior, você quer esse negócio aqui, mas o eu superior tem outra coisa. Tem um caminho diferente. E sempre vai ser melhor, ou sempre vai trazer algo que a gente nem imaginava. Que a gente jamais podia imaginar. Porque, de novo, a nossa mente física tem que ser trabalhada, purificada e ampliada para que possa entrar. Por exemplo, tem pessoas que querem um relacionamento maravilhoso, mas não estão naquela vibração. Não estão. Porque a mente, o coração até fala de vez em quando, assim, mas a mente começa a boicotar, a autossabotagem, porque não consegue conceber. Então não pode ter essa mente, gente. A mente, na nova linha do tempo, ela é um lago, né? Tudo é limpo, tem que estar limpo. Paredes limpas, está tudo limpo. Não pode ter aquele monte de personagem lá dentro que você fala, não, será que eu vou? Acho que eu vou num lugar, quem sabe eu encontro. Né? Ou aquelas pessoas que vão buscar nas redes sociais. Né? Aquilo é bagunça energética. Então, tire a sua mente daquilo, deixe o eu superior trabalhar. Por quê? Porque a energia vai trazer ou manifestar aquilo que for necessário, sem expectativa. A expectativa mina todo o processo, porque você vai imaginar uma coisa e é outra. Então, o soltar, desapegar e entendermos que a linha do tempo nova é uma nova história, você não viveu. Não viveu isso. Como é que a gente vai saber como é se a gente não viveu? Essa é a maravilha, a gente ter o universo mostrar para nós que nós temos a possibilidade de adentrarmos, criarmos, escrevermos uma nova história que não tem nada a ver com aquela que a gente viveu. Então isso é consciência, né? Isso é a gente nos tornarmos conscientes, porque à medida que a gente se conscientiza de que é uma nova história, nova, não tem nada a ver com o que nós vivemos. Se hoje a gente está falando de linhas do tempo, acessando linhas do tempo, em algum momento a gente imaginou que isso existisse? Não. Quantas pessoas viviam, queriam sair de determinadas situações, mas elas acreditavam que não podiam. Né? Ou seja, casou até que a morte os separa. E que morte? Porque se eu estou numa coisa que está me matando, eu já estou morta, né? Eu não estou num relacionamento feliz, eu estou contra o fluxo. Contra o fluxo. Então a gente tem que estar no fluxo, estar feliz, traz aquilo que entra em harmonia com o todo, que somos nós mesmos. Então temos que entender que se somos o todo, eu não posso ir contra o todo. O sistema, quinta dimensão, é o sistema de amor incondicional. Toda a estrutura energética, a base principal é o amor, mas não é o amor humano, é o amor incondicional. Então esse amor traz o que é necessário, transforma o que é necessário
para a experiência do todo sobre nós, da consciência através de nós. Senão não haveria expansão. O universo ficaria, o planeta Terra ficaria limitado à terceira dimensão, porque não tem ninguém que queira sair dela. Então, o planeta acabaria. Por quê? Porque chega um momento que você vai casar pela 10ª vez fazendo a mesma coisa. Não deu certo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, você repete. Porque não saiu, não teve expansão para perceber que não é assim que tem que se relacionar. Isso não serve. Isso não traz nada. Isso não leva a nada. E essa energia vai sendo desperdiçada. E aí, no momento de uma transição, pessoas que se separam abruptamente, né? Nossa, mas o que aconteceu? Eles estavam tão bem, né? Aí você vê aquelas pessoas que estavam tão bem, mas eles não sabem o que estava acontecendo nos bastidores internos de ambos. Porque os bastidores, ninguém vê, é interno. O que estava acontecendo? Aquilo foi a manifestação, o efeito de uma causa que já vinha milhares de anos acontecendo, mas falava, não, o ano que vem vai melhorar, vamos fazer uma viagem. Aí faz uma viagem, 5 dias de amor e os outros 360, né, de luta. Então, isso não tem nada a ver com a proposta de Cristo Jesus, de amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque cada um daqueles seres, né, eles têm que estar imbuídos do amor próprio para então se unirem com o outro. Então essa é a proposta. Primeiro a gente faz a nossa parte e depois deixa que Deus faça a dele. Gratidão.